Estamos iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar, aqui no Instituto de Neuropsiquiatria, gravando com a doutora Elizabeth Castelon, que você de casa já conhece, ela que é psiquiatra e também especialista em neurologia. E o assunto que vamos abordar hoje é um assunto que tem incomodado muitas pessoas, é o zumbido. Sabe aquele barulho que fica no ouvido, que incomoda você durante o dia e creio que mais durante a noite ainda? Então a doutora Elizabeth vai falar para a gente, explicar o porquê que isso acontece, quais são os sintomas, qual o tipo de prevenção, qual a especialidade médica que você deve procurar e se há ou não tratamento para esse problema. Doutora, muito obrigada mais uma vez por estar sempre disposta, a contribuir conosco. Obrigada pela entrevista, é um prazer te receber. Zumbido. Então, o zumbido, o que ele é? Ele é um barulho fantasma, ele é um fenômeno fantasma, na maioria das vezes. Ele é um barulho que eu escuto sem que haja nenhuma fonte externa desse barulho. Em alguns casos menos frequentes, pode estar tendo alguma coisa no meu corpo que está gerando esse barulho. Por exemplo, tem uma coisa que chama mioclonia palatal, que é aquele véuzinho, aquele véu que a gente tem lá atrás da boca, fica tremendo, e isso pode dar zumbido. Ou tem casos mais raros também de pessoas que têm malformação congênita, então ele escuta malformação vascular, ele vai escutando o sangue passar pelas artérias, ou se ele tem um aumento da pressão intracraniana e ele sente também, ele ouve também, então aí o zumbido é pulsátil. Então existem esses casos, mas na maioria das vezes o zumbido está associado a baixa acuidade visual, ou seja, perda de audição, acuidade auditiva. Perda de audição, então por isso que ele está relacionado à idade. Então o zumbido pode acontecer em qualquer idade, qualquer faixa etária, mas ele é mais comum no idoso, tá? E ele muitas vezes está associado à perda de audição. O zumbido é super frequente, como você falou, então os estudos, tem gente que fala que até 1/5 da população vai ter zumbido alguma vez na vida. A gente sabe que 0,5% da população vai ter um zumbido que incomoda muito, né? Então, assim, o zumbido é esse barulho que eu escuto sem que nada esteja acontecendo ao redor. Eu posso ter causas como essas que eu falei, do zumbido pulsátil, eu posso ter causas muito simples, por isso que o primeiro médico a procurar, que é a pergunta que você fez, é o médico otorrino. Então não seria eu sou neurologista e psiquiatra. O primeiro médico que você procura quando está com zumbido é o otorrinolaringologista, tá? Porque muitas vezes pode ser que você tenha cera de ouvido, né, o cerumen, ou pode ser uma otite média, ou pode ser um resquício de otite média que deixou, ou perfuração da membrana do tímpano, alguma coisa que o próprio otorrino vai resolver com uma certa rapidez, tá? Mas aí tem alguns casos onde entra o neurologista, que é, por exemplo, se você tem doenças nas vias auditivas, porque eu tenho a questão do ouvido, mas a informação do ouvido ela sobe e vai para o sistema nervoso central, então ela vai passar pela ponte, pelo mesencéfalo e depois ela vai para o tálamo e depois ela vai para o córtex cerebral. Então pode ser que eu tenha algum problema aí também, por exemplo na esclerose múltipla, por exemplo no AVC, então tem casos, ou até um tumor intracerebral, então também pode ser. Então em segundo lugar você vai procurar um neurologista. Mas onde eu quero chegar, que vai ser, como eu falei, a maioria dos casos, é aquela pessoa que está ouvindo mal, que é mais idoso, mas idoso que eu digo às vezes é a partir dos 40, 50 anos. Que está então, ouvindo mal, não é tão idoso assim, e que tem um zumbido que é crônico, porque essa parte que eu falei é meio rápida de se ver. Você vai no otorrino, ele vai ver se tem algum problema no tímpano, aí ele já vai ver se tem algum cerumen, tá? Aí ele vai fazer um teste de audição, já vai ver se você está ouvindo mal, tal, e em alguns casos você vai, se tiver algum sintoma neurológico, então está com muita tontura, ou está com alguma outra alteração de movimento dos olhos, ou movimento dos músculos da face, então você já vai desconfiar que é alguma coisa do sistema nervoso central, encaminha para o neurologista e tal. Mas tudo isso não é a maioria é aquele caso que o neurologista não sabe o que fazer, o otorrino não sabe o que fazer, e aí eu acho que é até um caso meio que do psiquiatra. Então eu vou dizer por quê.
Então, uma vez excluídas essas coisas mais fáceis, eu fui para o otorrino, fui para o neurologista, tal, excluí e tal, e aí chega uma hora que o médico fala, olha, você tem zumbido, eu lamento muito, é um barulho crônico, a gente conseguiu excluir, não é nenhum tumor, não tem nada machucando ali o teu ouvido, isso está associado à sua idade, é porque você ouve mal, e tchau. Nossa. Né? Não vai falar assim, tchau, mas é uma coisa meio que o médico fica meio sem saber, falar, e agora, o que eu faço com essa pessoa? E aí é que entra o componente psiquiátrico, porque ele é o seguinte, o zumbido, por ser esse barulho que é gerado, quer dizer, quem que está gerando esse barulho? O que acontece é assim, a gente tem as células ciliadas, que são células que tem um monte de cabelinho, assim, de pelinhos. Sim. Essas células ciliadas que estão na cóclea. A cóclea, ela parece aquela concha do caramujo. O que acontece? Quando você fala comigo, eu estou falando com você, está falando comigo, eu estou ouvindo. Isso vai gerando um movimento do ar. Esse movimento do ar, ele é transformado na vibração de ossinhos que eu tenho no ouvido, que por sua vez se transforma no movimento dessas células ciliadas. Olha que coisa bonita, assim, bem delicado, delicado, delicado. Esse movimento, dependendo do padrão de movimento, vai ser um jeito que ela vai estimular o meu sistema nervoso, dizendo que tipo de som que é, qual que é a frequência desse som, qual que é a combinação desses sons, etc. Onde que entra a parte psiquiátrica? Que muitos sons, assim como muitos estímulos visuais ou estímulos do meu corpo, eu desprezo, eu não dou atenção. Por exemplo, eu estou sentada aqui, mas eu não fico prestando atenção na sensação da minha roupa no meu corpo. Porque é uma coisa que a minha consciência despreza para eu poder prestar atenção no que está falando. O problema do zumbido é que o paciente vai prestando cada vez mais atenção no zumbido e vai ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais deprimido e cada vez mais tendo transtorno do sono. Então aí é que entra o aspecto psiquiátrico do zumbido, porque nesse processamento do sistema nervoso central, não é simplesmente tem alteração ali das células ciliadas, aí elas estão transmitindo elas não estão trabalhando direito, estão transmitindo um som que não está presente. Isso daí o meu cérebro poderia aprender a desprezar. Poderia ser tipo assim, eu aprendi isso, não tem nada a ver, eu desprezo. O que acontece é que o zumbido estimula também áreas do sistema nervoso central associadas à atenção, ao alerta e às emoções. Por isso que o zumbido causa essa coisa do alerta, do incômodo, da irritação, do mau humor e muitas vezes está associado à depressão e ansiedade. Então, repetindo, eu tenho zumbido, eu procurei o otorrino, tem coisas simples que ele pode tratar, pode ser que aquilo seja curado rapidamente. Às vezes tem doenças que são um pouquinho mais complicadas, às vezes tem casos menos frequentes, onde é uma doença neurológica, que está acometendo ali os centros de processamento, um tumor, uma área de desmielinização na esclerose múltipla, ou um infarto, um sangramento. Isso tudo é coisa rara e tudo isso é pontual. Ou o médico resolve, trata ali e tal. Agora, na maioria das vezes é uma pessoa de meia idade ou idoso, é uma pessoa que não está ouvindo muito bem e que começa a ter esse zumbido que oscila em intensidade, em barulho, tem hora que ele aparece mais, tem hora que aparece menos, como você falou, é pior à noite, e aí começa todo um círculo vicioso psiquiátrico, que é essa coisa da prestar atenção, ficar incomodado, ficar ansioso, ficar deprimido e querer se retirar, etc. Então, por isso que o zumbido é uma coisa meio que de difícil tratamento, porque ele envolve esses aspectos também. Mas, doutora, existe alguma forma de prevenir? Então, prevenir seria, talvez assim, o mais basicão, é você prevenir a poluição auditiva e o trauma acústico. Então, trabalhar em lugares com muito barulho, então a questão do trabalho, que é usar o equipamento de proteção individual, levar isso muito a sério, né? Mas o que a nossa juventude faz? A gente vai ter um monte de paciente com zumbido logo, que é o fone de ouvido alto. Então, o fone de ouvido, ele não pode ter um volume muito alto, tem que ser baixo, suficiente para eu ouvir mais baixo, e também não pode ficar por muitas horas. Uma recomendação geral seria assim, 1h30 por dia, tá? Então, usar muito fone de ouvido. Ou, eu imagino esse povo que trabalha como DJ,
ou sei lá, toda profissão, todo lugar, todo estilo de vida que esteja associado a ouvir muito barulho, porque isso machuca essas células que são fininhas, delicadíssimas, que são as células ciliadas da cóclea. Doutora, e isso é uma situação preocupante, porque os jovens hoje em dia, a maioria a gente encontra na rua, né, com fone de ouvido, e eles não têm noção do que pode acontecer no futuro, daí né? Precisaria ter E a curto prazo, doutora? Maior. Eu não vou saber te dizer em quanto tempo isso acontece, mesmo porque você pode ter um trauma acústico por um único barulho, sei lá, uma explosão na tua cabeça e tal, e você pode ter uma coisa mais crônica. Essa coisa mais crônica, mas também vai depender da intensidade. Então eu diria que em meses isso já pode se desenvolver. Tá certo. Dependendo do tempo, do quão alta é essa música, né, ou esse barulho ao qual você está sendo exposto, e por quanto tempo por dia. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já falando sobre esse assunto tão importante e também preocupante que é o zumbido. Meu nome é Suziane Beni, sou formada no curso de gastronomia pela Unigran e pude abrir o meu próprio negócio. Isso daqui é a realização de um sonho. A gastronomia me dá muita alegria, né? Você cozinhar, e agora eu fui para a parte dos doces, né? Eu já me senti preparada para o mercado de trabalho. Vestibular Unigran 2019. www.vestibularunigran.com.br. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar, falando sobre zumbido. Você que chegou em casa agora e não assistiu a primeira parte do programa, nós estamos comentando, eu com a doutora Elizabeth, sobre o zumbido. Doutora, como tratar esse transtorno, né? Nem sei se eu posso chamar de transtorno. Sim, é um transtorno. Então, como eu falei, o primeiro médico que você procura é o otorrino e pode ser que o tratamento seja relativamente simples. É um cerúmen, é uma perfuração timpânica, é uma inflamação do ouvido, ele vai ter que fazer o teste de audiometria, ver se você está ouvindo bem ou se você está ouvindo mal. Uma outra coisa que eu não falei no outro bloco é que às vezes o zumbido é associado também à hiperacusia, que é um incômodo muito grande com barulho, você fica com uma sensibilidade aumentada ao barulho. Então tudo isso precisa ser avaliado. Eu mencionei o otorrino, mas aqui entra o papel também do fonoaudiólogo, né? Importante salientar. Então seriam esses dois profissionais. Só um instante. Por que o fonoaudiólogo? Geralmente os testes de audiometria e de processamento auditivo, eles são realizados pelo fonoaudiólogo. Pode ser realizado pelo otorrino também, né? Mas geralmente nos consultórios de otorrino você tem um fonoaudiólogo junto, que vai realizar esse teste e que depois talvez vá trabalhar, né? Porque aí entra a questão do tratamento, por exemplo. Então assim, resumindo. Você procurou o otorrino, pode ser que seja uma lesão, um cerúmen, uma coisa simples, tratou, acabou. Não é um caso de otorrino, você desconfia que possa ter alguma coisa dentro do cérebro causando isso, transfere para o neurologista, talvez tenha que fazer ressonância, angiorressonância, ver se tem alguma malformação arterial, se tem algum tumor, alguma coisa, tá. Fez isso, tratou. Fez tudo isso, não é por aí? Aí você entra na maioria dos casos, que são o zumbido crônico, associado a baixa acuidade visual, baixa acuidade auditiva, baixa audição, quer dizer, um leve grau de surdez, e às vezes associado à hiperacusia, que é essa hipersensibilidade ao som, que são aqueles casos que o médico procurou, não achou essas coisas mais óbvias e fica meio sem saber o que pode ser. A gente acredita, como eu disse, que isso está associado a uma transformação do cérebro, a gente chama de neuroplasticidade, quer dizer, o cérebro modifica a forma como ele processa as informações por causa da baixa
audição. Sim. Eu estou ouvindo mal, é como se meu ouvido começasse a produzir, mas não é que o ouvido está produzindo, o próprio cérebro começa a produzir sinais que ele começa a processar de um jeito diferente. E aí é que entra o que eu falei, o aspecto psiquiátrico, que é a pessoa começar a ficar cada vez mais ansiosa, cada vez mais deprimida e prestando mais atenção naquele barulho que tanto incomoda. Então, nesse pacote de casos, aí é que vai entrar, aí é que fica difícil. Então, uma coisa, vamos começando assim em etapas. Uma coisa é você colocar um aparelho auditivo. Às vezes o aparelho auditivo, aí que entra também o fono, vai ajudar a calibrar muito bem que som que deve ser, como que deve ser calibrado esse aparelho. Às vezes o aparelho auditivo já resolve o zumbido, ou reduz bastante. Certo. Tentativa número 1. Medicamentos geralmente não resolvem muito. Podem ser tentados alguns, tal, não resolve muito. Aí entra como medicação os antidepressivos, os medicamentos para ansiedade, para insônia, porque muitas vezes vai estar associado, mas não são medicamentos diretamente voltados para o zumbido em si. Colocou o aparelho auditivo, está tratando a ansiedade, está tratando a insônia, está tratando a depressão, nada disso ajudou, aí você entra para a psicoterapia, que existe a terapia cognitivo-comportamental e existe uma terapia que se chama Tinnitus Retraining Therapy, que é a terapia de retreinamento do zumbido, cuja finalidade não é tratar o zumbido, mas é reduzir a atenção que eu presto ao zumbido e o incômodo que eu tenho por causa do zumbido. Então envolve esses aspectos psicológicos como eu falei, do incômodo, da atenção, da angústia, de como eu estou processando aquela informação. Então essa terapia envolve explicar para a pessoa que não está acontecendo nada grave com ela e ir educando a pessoa através de técnicas também de relaxamento e técnicas cognitivas que envolvem assim, enxergar aquilo que está acontecendo de uma outra forma para lidar melhor com o zumbido. Ou seja, a pessoa tem que se adaptar com essa situação ao zumbido. O que parece fácil, mas também não é muito não, né? Não é muito não. E pelo que você falou também, às vezes a raiz do problema está no lado emocional da pessoa. Também, muito. E aí tem uma outra coisa que eu não falei, outra causa do zumbido pode ser problema da articulação temporomandibular. Então isso também pode ser causa do zumbido, só para mencionar. E quando a gente fala dessa terapia, né, de retreinamento do zumbido, é uma coisa que leva muito tempo, então ela pode levar 9 meses a 2 anos, tá, de terapia. Uma outra coisa que é feita é chamada de mascaramento, que é você tentar mascarar o zumbido com alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu vou colocar uma musiquinha para eu ouvir, ou eu vou ligar o ventilador, colocar algum barulho que disfarce um pouco aquele zumbido. Mas tem algumas pesquisas que mostram que isso tem um efeito meio que temporário, que a terapia de retreinamento é mais eficaz a longo prazo. Né? E que essa situação é passageira, então. No caso de querer ludibriar, né? Querer ludibriar. Então, assim, vale a pena tentar, né? Mas parece que depois de algum tempo o zumbido volta a te incomodar. Né? Nossa, e a gente pensa que não, mas sim, muitas pessoas sofrem disso, né, doutora? Muita gente sofre. Você comentou que é uma média de 1/5, mais ou menos, das pessoas. Da população vai ter 1/5, quer dizer, 20% da população vai ter zumbido em alguma vez na vida. E desses, uma boa parte, né, vai ter um grupo grande aí de pessoas que ficam com esse zumbido sem tratamento e sem saber muito quem procurar. Porque o otorrino fez ali a parte dele, o neurologista fez, não sei. Aí a pessoa fica com aquilo, né? E às vezes elas nem são orientadas a procurar um psiquiatra, porque é onde pode estar a raiz do problema, né? Que, como você comentou, pode ser uma depressão, uma ansiedade, Tem que ver muita coisa. Por exemplo, a gente sabe que os fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, tabagismo, diabetes, eles também se associam ao zumbido. Tem alguns estudos que mostram que a dieta é eficaz, outros estudos falam que não. Então, por exemplo, tem uns que falam assim, você tem que parar de beber muito café, então parar de beber café pode reduzir o zumbido, às vezes funciona, às vezes não. Né? Então, quando o médico está diante do paciente com zumbido, tem que ter, é bem complicadinho, assim. Então, você tem que ver se o zumbido é unilateral, se ele é bilateral, se ele é pulsátil ou se ele não é pulsátil.
se quando ele é pulsátil ele é síncrono, ou seja, ele acompanha a batida do coração, ou se ele é assíncrono, quer dizer, o barulho que está lá não tem nada a ver com a sua pulsação. E aí você tem que começar, o médico começa uma série de questionamentos e de etapas para chegar no diagnóstico. Qual é a causa desse zumbido, né? Mas muitas vezes acaba recaindo, como eu falei, nessa panela, que são essas pessoas que têm um zumbido crônico, bilateral, que varia em intensidade e frequência, que incomoda muito, que faz com que a pessoa tenha insônia, tenha ansiedade, tenha depressão, queira se isolar e experimenta um remédio, experimenta outro, vai fazendo e não consegue meio que solucionar. Nossa, né? Então isso pode ser complicado, e aí envolve essa equipe multidisciplinar que envolve o psiquiatra, o psicólogo e essa terapia de retreinamento. Que bom, né? Que pelo menos existe uma luz no fim do túnel, né? Porque se existe terapias, né? Por que não seguir essas terapias, né, doutora? Agora, você me fez lembrar de uma situação que eu vivi no passado. A minha vizinha um dia acordou apavorada, o filho dela de 5 ou 6 anos acordou no meio da noite falando que tinha uma borboleta no ouvido dele. E aí o esposo estava viajando, eu fui com ela para o pronto-socorro e tal, e fizeram lavagem no ouvido do menino e não tinha nada, né? Por que ele teve essa sensação de um barulho de borboleta batendo asas dentro do ouvido dele? Será que era borboleta mesmo? Então, aí a gente pode ser que ele tenha tido simplesmente um pesadelo, não sei, acordou impressionado com alguma coisa. Agora, tem aquela coisa que é a mioclonia dos músculos do estapédio, quer dizer, músculos do ouvido médio, eles podem estar se contraindo e dar esse, quer dizer, na cabecinha dele ficou essa coisa de borboleta, né? Mas estava tendo esse espasmo, contração de músculos dentro do ouvido médio, e pode ser também a contração dos músculos do palato, que é o que eu falei. Isso seria o que eu iria pensar. E se essa pulsação síncrona, quer dizer, ela segue o mesmo ritmo cardíaco, aí a gente teria que procurar coisas mais cardiovasculares, que seriam a hipertensão, que pode acontecer em criança também, que merece uma investigação bem detalhada, porque não é comum. Então, hipertensão, aumento da pressão intracraniana, mas também malformações arteriovenosas. Tem um tumor também que se chama glomus jugular e glomus timpanicum, né? Paraganglioglioma, ele também pode acontecer, então aí exigiria uma investigação maior. Ou Agora, seja, se passou, tudo bem. Pode ser tudo isso que você falou, menos a borboleta, né? Não teria possibilidade de uma borboleta ter entrado no ouvido dele? Eu acho que não. Eu imagino que não, e principalmente se ela entrar, como é que ela vai bater as asas lá dentro, né? Então eu imagino que não. Tá, então de repente é uma coisa mais séria, né? Doutora, o meu diretor já avisou que a gente tá já encerrando o nosso tempo, né? Eu sei que o assunto, para quem está precisando, é de suma importância, e eu agradeço a sua participação aqui no Saúde e Bem-Estar. Você que ainda não conhece a clínica da doutora Elizabeth Castelão, você não sabe o que você está perdendo, porque além de você vir aqui ter uma excelente profissional, você também tem um espaço terapêutico. Você vai ficar encantado com tudo que você vai encontrar aqui. O nosso programa está chegando ao final, eu agradeço a sua audiência e conto com você no nosso próximo encontro. Obrigada.